Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus, suas parábolas, e nada melhor do que para ampliar esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, buscarmos Paulo, como temos feito em alguns últimos encontros, e vamos novamente buscar no livro Cartas de Paulo, as Cartas de Paulo comentadas pelo Haroldo Dias, pelo Haroldo Dutra Dias, o capítulo 1, então. Vamos pegar o capítulo 1, em que ele fala sobre Saulo. Então, ele vai trazer aqui alguns apontamentos importantes que nos ajudarão a aprofundarmos os nossos conhecimentos em relação aos ensinos de Jesus. E ele inicia: no limiar do primeiro século do nosso tempo, existiam 3 grandes centros de cultura grega: Atenas, Alexandria e Tarso. Então, Tarso é uma região, por isso que falamos Paulo de Tarso, é da região. Então, existiam 3 centros importantes na cultura grega: Atenas, Alexandria e Tarso. Saulo foi educado na tradição grega em sua cidade natal, Tarso. Consequentemente, o seu pensamento reflexivo e intrigante tem suas origens baseadas na filosofia, na literatura e nos complexos recursos educacionais da civilização grega. Quando ele cita aqui Saulo, o Haroldo coloca uma nota: enquanto doutor da lei mosaica, tinha o nome de Saulo. Após a sua conversão, depois de encontrar Jesus na estrada de Damasco, passou a se chamar Paulo, né? Como sabemos, mas é importante essa nota elucidativa, porque nem todos sabem que Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, é uma única pessoa, né? Que, na verdade, sentindo a transformação em si, troca o seu nome, renunciando ali à própria personalidade, a toda a história dele, né, em que deixou tantas marcas, mas ele sentiu-se renovado agora no caminho do Cristo, não desejando mais o caminho de até então, por isso que troca até o seu nome. Continuando, outro sim, Saulo era judeu. Foi educado nos modelos da tradição judaica. Mais do que isso, estudou com um dos maiores mestres da nação hebraica, Gamaliel, que é citado no Talmud, que é a coletânea de ensinamentos judaicos antigos. É o Talmud, né? Seria como a Bíblia deles, né? Talmud. Até uma explicação também no rodapé, vamos ver. Então, o Haroldo Dutra pegou da internet, né? O Talmud em hebraico, aí ele coloca aqui as letras, né? Dentro da língua hebraica, cujo significado é estudo. É uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Bom, essa busca foi em 23 de novembro de 2022, mas continuemos. Então, o Talmud é uma coletânea de ensinamentos judaicos antigos e é reconhecido até hoje como um dos grandes nomes da sabedoria judaica. Foi neto de Hilel, o ancião ou babilônico líder proto-rabínico, visto nas fontes rabínicas, tal qual o pai fundador da casa de Hilel.
Viveu durante o reinado de Herodes, o Grande, e foi figura central no período do Segundo Templo. Qual seria o Segundo Templo? Então, o Haroldo também coloca disponível em Léo Ancião, né? Na Wikipédia, Enciclopédia Livre, também 23 de novembro de 22. Continuando então, é importante destacar que Saulo foi criado na tradição bíblica em processo extenso, contínuo, sistemático e organizado, com o intuito de desenvolver habilidades e conhecimentos visando a interpretação dos textos da Torá. Treinamento especialíssimo que somente 1% da população masculina daquela época recebia. Ou seja, Saulo teve acesso a uma adestração de cunho hermenêutico, a uma interpretação bíblica disponíveis a número restrito de pessoas. Então, dentro da cultura da época, ele tinha sido extremamente privilegiado com acesso a esses conhecimentos. Cabe explicar que Saulo era cidadão romano, filho de família abastada, de recursos materiais e intelectuais relevantes, o que lhe garantia circular livremente por todo o império, visitar todas as cidades. Saulo era um cidadão cosmopolita, livre para acessar as grandes metrópoles do mundo. Esse convívio favoreceu o desenvolvimento de seu pensamento universal. Destacamos que os grandes filósofos, intérpretes e doutores da lei do judaísmo daquele tempo tinham uma visão centrada no mundo terreno. Para os judeus, o Todo-Poderoso era Deus do orbe terreno. Então é importante que nós entendamos a cultura, o entendimento da época, porque às vezes podemos estranhar tanto, né? Tanto aos fatos como se deram, mas isso também é um pouco de falta de conhecimento nosso, porque a gente tem que entender qual era a mentalidade daqueles expoentes, podemos dizer, doutores da lei, que conheciam a Torá, não é? Então, destacamos que os grandes filósofos, intérpretes e doutores da lei do judaísmo daquele tempo tinham uma visão centrada no mundo terreno. Para os judeus, o Todo-Poderoso era Deus do orbe terreno, porque a Terra era o centro do universo, e a vida material a única a despertar interesse ao Criador. Questionamentos acerca da vida espiritual, da vida após a morte, acerca de uma realidade que estivesse além da vida corriqueira, não eram considerados pela cultura hebraica. Poucos deitavam olhar para a filosofia de caráter espiritualista. Antes, se concentravam nos 5 sentidos, na vida material, preocupados unicamente com as bênçãos de Deus sobre suas plantações, de modo a obterem boas colheitas. O essencial era se casar, instituir uma família, não adoecer e construir uma vida próspera para a descendência. A vida era plenamente material. O mundo compunha-se no que os olhos eram capazes de enxergar. Esse era o homem, aliás, esse era o horizonte daquela época. A concepção de Deus era de uma divindade nacional, tribal. Cada localidade tinha o seu próprio Deus. Deus de Roma, Deus do Egito, Deus dos Hebreus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? O Deus dos Hebreus, de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus particular e poderoso que em alguns momentos dominaria todos os demais. Então o entendimento ainda era muito rasteiro, né? Natural na época.
compreendendo que o Deus dos hebreus teria um poder maior para dominar todos os demais. Na perspectiva dos hebreus, o Deus Criador era superior a todos os outros deuses, porque era o único em poder e glória, o Todo-Poderoso. A glória de Deus se manifestava exclusivamente no âmbito material, ou seja, qualquer problema ocasionado na existência material das pessoas, adoecimento, sofrimento ou problemas financeiros, era indício de punição ou cobranças por parte do Senhor. Perante tais circunstâncias, era dever das pessoas solicitar o perdão de Deus e estabelecer um acordo com Ele, de forma a recuperar as bênçãos então pendentes. Esses eram os conceitos gerais que balizavam a sociedade em que Saulo de Tarso vivia. A Terra era o centro do universo. Deus possuía caráter tribal, dual, particular, cujas bênçãos eram determinantes de prosperidade, saúde e equilíbrio pessoal e familiar. Em caso de ausência de bênção, a relação de reciprocidade era restabelecida mediante acordo prévio de adoração de imagens, oferendas à divindade que visava a proteção da saúde, da família, do dinheiro, dos bens de forma geral. E com isso, então, aquelas oferendas todas e todo aquele aproveitamento dos mais astutos, para levar o povo ali a dispor de recursos para comprar as oferendas. Na concepção judaica, o Messias era nacional, destinado a proteger somente a nação hebraica, a trazer prosperidade. Era um enviado abençoado de Deus, essa era a expectativa dos judeus. Saulo, doutor da lei, uma autoridade que estava sentado preparada para assumir a vaga de Gamaliel, que era o grande doutor, então Saulo, doutor da lei, uma autoridade que estava sendo preparada para assumir a vaga de Gamaliel dentro da hierarquia do Sinédrio, que era a instituição mais poderosa do povo hebreu, o Sinédrio. Então Saulo foi notificado a respeito de um carpinteiro inculto, que vivera da parte da vida em Nazaré e que se apresentava como Messias em Jerusalém. Outrora crucificado devido à aplicação da pena de morte pelo Sinédrio. Constava que ele havia deixado muitos apóstolos que se dedicavam a pregoar seus ensinamentos a milhares de pessoas, e que a crença no Messias carpinteiro aumentava gradativamente. Então, esse fato alcança o conhecimento de Saulo, que estava distante, tudo já programado. Estava distante, quando ele retorna a Jerusalém, ele tem essa notícia, então Jesus já havia partido. Diante de tal cenário, Saulo decidiu iniciar um processo de perseguição aos líderes deste movimento, que, segundo seu entendimento, desviavam os judeus da tradição, da autoridade e do pensamento correto. Então, não caiu nada bem as notícias sobre esse nazareno. Saulo ficou muito, muito incomodado com tudo isso e decide que não permitiria que continuasse. Aí então vamos adentrar o próximo capítulo, que é Saulo, por que me persegues? Saulo viria a experienciar algo grandioso em Damasco, excepcionalmente superior à sua educação grega.
a formação rara no judaísmo ou a posição de cidadão cosmopolita dentro do Império Romano. Então, mesmo ali, dentro de todo o preparo que ele trazia, o que ele viveu, a entrada de Damasco é indescritível. É muito grandioso. Saulo não teve oportunidade de conviver com Jesus, antagonicamente aos demais apóstolos. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, descreve com riqueza de detalhes as passagens significativas da vida de Saulo de Tarso, da perseguição imposta aos apóstolos de Jesus, da primeira hora e de sua conversão ao cristianismo ao adotar o nome de Paulo após o excepcional encontro com Jesus, ocasião em que o Cristo apresentou-se a Saulo, em uma figura espiritual maior em esplendor do que o próprio sol, enquanto Saulo cavalgava pela estrada de Damasco em busca do paradeiro da personagem Ananias. Ele estava perseguindo, ele estava indo atrás de Ananias, né? Convido a ler esta magnífica obra, nos fala então Haroldo Dutra, que é a obra Paulo e Estevão, uma obra-prima. A narrativa informa que a aparição de Jesus causou a Saulo certa confusão de sentidos, obrigando-o a ordenar o pensamento, pois suas concepções não eram suficientes à compreensão daquela aparição. Naquele momento, o apóstolo entrou em crise existencial, convidando-o a ponderar que a vida não estava circunscrita apenas ao âmbito material. Deus não pertencia exclusivamente a determinado povo. A vida após a morte era uma realidade, e que talvez a Terra não fosse o centro do universo. Os conceitos e a base de sua vida teriam de ser revisitados e ajustados. Em conclusão, Saulo compreendeu que suas ideias a respeito do Messias efetivamente consistiam em um equívoco, pois diante dele estava o verdadeiro Cristo. Essa experiência magistral, vivida por Saulo, foi um divisor de águas a impactar toda a sequência de sua existência. Na condição de homem inteligente e culto, dedicou-se após o encontro com Jesus a interpretar os textos hebraicos sob outra perspectiva. Em trabalho árduo de meditação e releitura, Saulo, antes de iniciar o seu apostolado, revisou a Bíblia hebraica durante 7 anos. Vamos repetir, esse dado é muito importante. Então, aquela visão diante de Jesus, né, foi um divisor de águas na vida dele. Ele era muito culto, muito inteligente, e depois disso, ele buscou a reclusão para renovar-se interiormente, não é? Então, ele debruçou-se sobre os textos hebraicos, mas com outra perspectiva, fazendo uma leitura adequada, porque nós sabemos, a nossa forma de interpretar está sempre muito, muito condicionada ao nosso entendimento. Nós alcançamos numa leitura desses textos tão importantes aquilo que a nossa capacidade de entendimento permite. Então, ele, muito culto, muito conhecedor desses textos, passou agora, então, a fazer uma leitura, mas interpretando de uma forma agora, dentro dessa nova concepção. Então, aqui está escrito, em trabalho árduo de meditação e releitura,
Saulo, antes de iniciar o seu apostolado, revisou a Bíblia hebraica durante 7 anos. E a partir de minuciosa reconsideração acerca dos alicerces de sua educação grega e sobre todo o funcionamento do mundo, ele apresentou por meio de sua escritura, inicialmente à comunidade judaica, nova visão do Cristo planetário, também a ideia cósmica de Deus. Então, não mais um Deus nacionalista, não mais um Deus que privilegiaria um povo, né? Então, mudou completamente a orientação, a noção, o entendimento de Saulo. Após sua conversão, Paulo mais uma vez teve contato com Jesus em espírito, dessa vez na igreja de Corinto. Corinto, uma região. Ao perceber que era humanamente impossível, na condição de encarnado, visitar todas as igrejas que ansiavam por sua presença e suas palavras de esperança, Paulo desesperou-se e chorou, porquanto, por mais que se esforçasse, seguindo o sistema de viagens para levar o evangelho até as pessoas, não conseguiria cumprir a sua missão de apóstolo dos gentios. Que significa apóstolo dos gentios? Levar os ensinamentos àqueles que não eram hebreus, aqueles que não estudavam o judaísmo como religião, né? Então, Jesus tinha alertado aos apóstolos para ir aos gentios. E nenhum conseguiu, porque cada um teve a sua tarefa, cada um tinha a sua condição, a sua fibra, enfim. Nenhum conseguiu o que Paulo conseguiu, alcançando aos gentios. Por isso que afirma-se que se não fosse Paulo, o cristianismo não haveria se sedimentado, né? Assim, perante a dificuldade de Paulo, Jesus o orientou a usar os poderes do Espírito. E isso nesse encontro em Corinto. Em Paulo e Estevão nós lemos: sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade, não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, é Jesus que fala para ele que ele poderia alcançar a esses tantos através de cartas. Doravante, Estevão, diz Jesus, permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização
poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Os dois encontros notáveis com Jesus impeliram a mentalidade de Paulo no tocante à compreensão da capacidade infinita do Cristo em gerenciar todos os acontecimentos do planeta Terra concomitantemente, sua atuação na vida de cada ser humano. O Cristo, que é um espírito de evolução excepcional, a evolução do Cristo é algo muito acima da compreensão humana. O Cristo consegue permanentemente acessar nossos pensamentos, sentimentos, planejamentos, desejos, por meio do fluido cósmico. O Cristo escaneia a nossa privacidade, sonda a nossa intimidade e tem o registro completo de nossa trajetória evolutiva. Contudo, é pelo exercitar de uma sintonia fina com a espiritualidade maior que nos capacitamos a divisar a presença do Cristo em nós. Então, como é importante não percebermos como Paulo, ou Saulo ainda, foi se transformando e percebendo a grandiosidade do Cristo, né, que estava acompanhando os passos dele e disse que por ora quem estaria mais aconchegado a ele seria Estevão e que Jesus estaria falando a ele através de Estevão. Então vejam, e aí o Haroldo vai completando, mostrando que esse carinho que ele teve pelos seus discípulos, sabemos que há um momento em que ele fala que eles que seguissem o caminho sem temores, porque até os fios dos cabelos estavam contados. Evidentemente que Jesus não falava para os 12, nem tampouco para os 70, nem tampouco para Paulo. Ele falava para todos aqueles que se fizeram e se farão seus discípulos. Muita reflexão e como é importante que o aprendizado não passe simplesmente, que não fechemos o livro, que não desliguemos um áudio, simplesmente. É preciso que as reflexões permaneçam em nós. Adquiramos esse hábito salutar e logo perceberemos os resultados salutares que alcançaremos. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso orientador, nosso guia da humanidade, nosso irmão maior, que nos traçou o caminho, envolve-nos em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.